O nosso objetivo aqui nesse painel é tentar apresentar uma agenda para a sociologia jurídica integrada à ciência política, à economia política e a tarefa de propor alternativas institucionais no sentido da democracia, do desenvolvimento. Acho que as falas vão ter umas diferentes ênfases, mas a gente parte de um diagnóstico mais ou menos compartilhado de substantivo, vamos dizer, que é o nosso cenário marcado por pelo menos três elementos, que são uma nova crise da democracia liberal, o advento da sociedade digital, vamos dizer, o declínio da sociedade industrial, que é, no fundo, o contexto clássico da sociologia, e também o declínio da social-democracia, claro, um declínio lento e acentuado desde os anos 90, mas também o declínio do que veio depois da social-democracia, que é o neoliberalismo, né? E diante dessa agenda, vamos dizer, mais ou menos compartilhada, a gente queria pensar a tarefa do direito, e especialmente da sociologia jurídica, como esse campo de não apenas diagnóstico, mas também proposição, né? Então, eu começo aqui apresentando os nossos convidados, debatedores. Eu sou o Lucas Amato, da USP, Faculdade de Direito, professor Paulo Corval, de Direito Financeiro, da Universidade Federal Fluminense, Tiago Medeiros, do Instituto Federal da Bahia, e professor Carlos Sávio Teixeira, da Ciência Política, da Universidade Federal Fluminense. Então, como eu dizia, a gente compartilha um pouco esse diagnóstico, e diante desse diagnóstico a gente queria propor qual seria uma agenda para a sociologia jurídica, inclusive para depois debater aqui com os nossos presentes, que nos deram a honra aqui de escolher nosso painel. E queria começar com alguns comentários muito breves, a partir de um texto publicado na Revista Latino-Americana de Sociologia Jurídica, com um filósofo aqui, Leonardo Souza. A gente escreveu um texto sobre a sociologia jurídica como disciplina transversal, pensando em três pontos, basicamente. Primeiro, a sociologia jurídica como uma interface entre o direito e as ciências sociais da maneira mais ampla possível, sem idealizar nenhum dos lados, né? Houve sempre uma certa tradição no Brasil de que o direito seria um mero discurso dos bacharéis, pré-científico, e a sociologia traria as ferramentas científicas e o rigor teórico. Acho que isso fazia sentido até um certo momento, mas hoje em dia a gente já tem um campo desenvolvido, como é exemplo aqui do próprio crescimento da Abrase, para a gente pensar em métodos, questões, discussões próprias da sociologia jurídica, sem ter esse complexo de inferioridade diante das ciências sociais de maneira geral. E reconhecendo que o saber jurídico também traz especificidades, conceitos, técnicas que o sociólogo puramente não domina, né? Por outro lado, claro, a gente tem que buscar nas ciências sociais as provocações, as agendas de pesquisa que o discurso jurídico convencional, a dogmática jurídica, não tem ferramentas para lidar, porque a dogmática jurídica basicamente sistematiza um acordo político, um acordo institucional já consolidado, né? Se a gente está pensando na sociologia jurídica como uma ferramenta para diagnosticar problemas e também propor agendas e soluções, a gente tem que buscar nas ciências sociais essa agenda dos problemas e esse pensamento um pouco mais abrangente do que a mera sistematização do direito posto ou o comentário das decisões do STF, né? Então, esse primeiro ponto, a sociologia jurídica como uma interface entre direito e ciências sociais de maneira mais ampla possível. O segundo ponto é pensar a sociologia jurídica justamente como essa incubadora de novos ramos do direito, de novas formas de regulação, de novos problemas a serem tratados pelo campo jurídico. E aí, claro, que a gente tem questões ambientais, questões digitais, inteligência artificial, tudo isso o direito não
produziu, não consolidou as respostas sobre esses temas. Então, as ciências sociais têm um pouco essa função, inclusive dentro da formação de jurista, de provocar a mapear que soluções estão sendo dadas mundo afora, qual é a relação entre essas soluções e as necessidades brasileiras. Por exemplo, ontem a gente estava discutindo um modelo brasileiro de regulação da inteligência artificial. Quer dizer, a Europa pode ter certas preocupações que o Brasil não tem. O Brasil tem outras preocupações, além, por exemplo, da privacidade, de uma visão individualista de proteção de dados. O Brasil tem que pensar a regulação tecnológica ainda para o seu desenvolvimento econômico. Então, a sociologia jurídica tem um pouco essa função de ser incubadora de novos temas, novos ramos do direito, ou de forçar um pouco também a mudança dos entendimentos consolidados na doutrina, na jurisprudência. É um certo campo de renovação do direito, mas também a gente tem que evitar um pouco esse histórico de um combate frontal entre sociologia e dogmática, né? A sociologia também serve para invadir a dogmática e provocar novas reflexões que depois vão ser consolidadas pela dogmática, pela jurisprudência, mas acho que existe a função de renovação do pensamento jurídico que a sociologia cumpriu e ainda pode cumprir muito mais, né? Dou um exemplo aqui bem básico. Acho que um dos grandes livros da sociologia jurídica, do realismo jurídico, ao mesmo tempo da economia política americana, é um livro do Belli e Mintz sobre a sociedade anônima e a mudança no conceito de propriedade privada. Além daquilo ser um estudo jurídico e econômico da mais alta qualidade, aquilo foi considerado a Bíblia do New Deal, né? Era um diagnóstico, um mapeamento do que era a transformação econômica nos Estados Unidos, o que era o direito societário americano, e aquilo informou as políticas públicas no dia a dia, num tempo, numa agenda de reformas, né? E o terceiro ponto, né, é pensar a sociologia jurídica conectada aos papéis que o jurista, que quem vai sair da faculdade de Direito vai cumprir e, em diferentes espaços de decisão, né? Acho que a sociologia jurídica, junto com a filosofia, junto com essas matérias consideradas propedêuticas, na verdade, tem uma função importante se a gente pensar minimamente uma abordagem teleológica, finalística, funcional do direito, né? Pensar a relação entre o texto normativo e o contexto social. E aí, claro, você vai ter essa interrelação entre texto jurídico e contexto social de maneira diferente no Poder Judiciário. O Poder Judiciário está mais preocupado com o controle de consistência das interpretações jurídicas, as discussões mais substantivas ficam relativamente em segundo plano. Agora, você também vai ter gente que vai sair da faculdade de Direito e vai trabalhar na assessoria legislativa ou no planejamento de políticas públicas. E aí a questão do diagnóstico dos problemas sociais, dos potenciais regionais, tudo isso ganha relevância e a sistematização jurídica talvez venha no segundo plano. Mas o fato é, nos diferentes espaços de criação do direito, sempre vai haver um, um jogo mútuo entre a técnica jurídica de ler, interpretar as fontes do direito, os textos de lei, de regulamentos e tudo mais, e a capacidade de ler o contexto social. E acho que isso coloca as disciplinas de ciências sociais num curso de formação jurídica numa posição de qualificar realmente o papel dos intérpretes, dos criadores do direito, mais uma vez, superando um pouco essa visão de que são meras disciplinas introdutórias e que podem ser esquecidas ao final da formação do jurista, né? Aqui a ideia é dar uma visão dessas disciplinas, além de ser uma mera curiosidade, além de ser uma mera sensibilização para temas sociais, né? E também nesses diferentes espaços de decisão do direito, claro, o jurista vai ter maiores ou menores constrangimentos para ter um papel mais criativo, né? Para exercer essa função que o professor Mangabeira Unger chama da imaginação institucional. Ele diz não há um agente para a imaginação institucional, mas eu acho que é uma visão um pouco idealista pensar o jurista como um assessor da cidadania em abstrato. Nas diferentes profissões jurídicas existe um espaço maior ou menor de criatividade institucional,
E você tem um papel da sociologia jurídica, seja para ajudar a mapear as soluções jurídicas dadas em diferentes ordens jurídicas, no direito comparado, na história do direito, mas também isso lado a lado com o contexto social, com os problemas sociais aos quais responderam essas diferentes soluções jurídicas, né? E você tem um papel da sociologia jurídica também para refinar um pouco a crítica, o discurso normativo sobre o direito, para a gente não ter, vamos dizer, mais um neoconstitucionalismo, mais uma discussão abstrata sobre valores, desconectada dos diagnósticos sobre as formas institucionais que dão concretização a esses valores. É, e acho que a sociologia jurídica, no fim das contas, ajuda a dar um certo sentido de sistematização para o que a gente estuda numa faculdade de Direito. É, o papel da sociologia jurídica talvez seja conectar esse plano mais detalhado das normas jurídicas, da técnica jurídica, com uma visão mais macro da estrutura social, das formas de distinção social, de desigualdade social, e pensar os blocos institucionais, como as diferentes normas, como as normas jurídicas compõem um regime de repartição das competências federativas, ou compõe um regime da economia de mercado no Brasil, ou compõe as formas de participação política e sistema de governo, a relação entre executivo e legislativo. Quer dizer, no direito a gente muitas vezes tem a visão de decorar os detalhes. Nas ciências sociais em geral, a gente tem os grandes diagnósticos, as grandes críticas abstratas, universalistas. Talvez a sociologia jurídica possa ser um campo de conectar a visão do detalhe da técnica jurídica com essa visão do macro contexto social, né? Isso pensando por blocos institucionais, o federalismo, a propriedade empresarial, os sistemas de governo, enfim. Pensar isso não só com uma descrição do direito posto, mas também com as alternativas, né? E isso talvez também nos ajude a nos livrar dessa centralidade que tem hoje a observação do Supremo Tribunal Federal, né? Talvez 90% do que é pesquisa jurídica hoje em dia seja comentar decisões do STF. Aí a gente terceiriza para o STF a imaginação das soluções sobre o Brasil, mas são só 11 pessoas. E o Brasil é o país que tem mais dificuldades de direito no mundo, talvez, né, proporcionalmente. Então, talvez a gente possa democratizar essas 11 pessoas para os milhares de juristas e estudantes de direito também passarem a ter uma visão mais propositiva sobre o direito. E aí, claro, no seu exercício profissional, cada um vai dosar em que medida vai conseguir exercer essa capacidade propositiva para além da função mais técnica de interpretar o direito posto para prevenir ou para resolver conflitos, para defender interesses privados ou estatais, né? E aí fecha, então, pensando o papel da sociologia jurídica na formação universitária, na pesquisa, no ensino e na extensão, né? Na pesquisa, geralmente a sociologia jurídica começa com uma crítica ao formalismo, à dogmática, ao positivismo, e termina apresentando um estudo de caso que mostra que o direito informal prevalece sobre o direito oficial, e que o jurista não sabia, ele é muito preso ao texto da lei, e, na verdade, a prática social sempre está além da mera legalidade formal. Bom, isso não é mais uma novidade, né? Se a gente pensar essa dimensão mais propositiva, reconhecendo inclusive a relação entre direito estatal positivo e as práticas informais em diversos estratos, quer dizer, nas periferias urbanas, nas comunidades indígenas, nas empresas transnacionais, tudo isso você tem um direito que transborda a legalidade oficial da maneira mais restrita, né? Pensar a relação entre isso é importante, pensar soluções para essas relações entre direito estatal e não estatal, né? E se as faculdades de direito não prepararem as pessoas, não fizerem pesquisa propositiva, o fato é que existem os chamados mercadores de direito, os grandes escritórios de advocacia vão propor essas soluções, né? Isso é valorizado, juristas com uma visão propositiva, só que ficam nos grandes escritórios de advocacia e na alta cúpula do judiciário. Vamos trazer isso para ser uma agenda do dia a dia da formação jurídica, né?
Em termos de extensão, ontem a gente teve uma palestra de abertura aqui do nosso congresso sobre assessoria jurídica popular, basicamente, né? Mas a gente não deve ter preconceito de pensar que a sociologia ajuda a qualificar o jurista não só para assessoria jurídica popular. Quem tiver interesse, sei lá, no direito empresarial, quem tiver interesse em pesquisar, qualificar políticas públicas, existem todos esses campos de decisão, de criação do direito, para os quais a sociologia jurídica tem que desenvolver essa capacidade de diagnóstico e de proposição de soluções, né? E pensando em termos de ensino, e acho que também de pesquisa, talvez uma agenda interessante seja especializar a sociologia jurídica nos diversos ramos do direito, né? Uma sociologia constitucional, uma sociologia do direito administrativo, uma sociologia do direito privado. Talvez isso ajude esse esforço de invadir a dogmática e de renovar a dogmática jurídica, né? Em vez da gente ter a sociologia como uma disciplina apartada dos diversos ramos dogmáticos. Como a gente tem no direito penal. No direito penal, a gente tem a criminologia, que trata da política criminal, vamos dizer, basicamente, e tem o direito, a dogmática penal. Por que cada ramo do direito não desenvolve a sua, vamos dizer, política do direito, a sua visão mais sociológica, mais livre da mera interpretação do direito posto, e cria essa relação entre dogmática, aplicação no direito, e crítica, proposição de alternativas para aqueles blocos institucionais dos quais trata aquele ramo do direito, o direito tributário, o direito empresarial, o direito do trabalho, né? Então, é um pouco essa é a nossa provocação inicial aqui para ouvir pessoas com diferentes formações, com diferentes experiências de pesquisa, para trazer essa agenda mais propositiva para a sociologia jurídica. Você deu um esforço para tentar conectar o que o professor Lucas apresentou sobre a reflexão a respeito do pensamento social e do direito inserido nesse pensamento social, como a gente acabou de ouvir o professor Gustavo, que é um exercício de transformação institucional, de alternativa institucional. Faço isso de um ponto de vista específico, eu me identifico com o Unger, vou voltar a ele, mas não sou da igreja do Unger, entendeu? Eu sou da igreja mesmo, eu sou diácono, vice-presidente de igreja, já fui para seminário, já larguei. E eu cheguei ao Unger pela teologia, cheguei para outro lugar. E no meu mestrado, foi sobre a teoria constitucional pós-45, e é estado de exceção como uma categoria para entender o pensamento. Então, o que aquilo me levou a concluir? O direito já estava esgarçado. Por isso, a categoria da exceção era uma categoria que se tornou tão interessante no início do século XXI, para além do 11 de setembro. O esgarçamento do direito do paradoxo. Eu não explicava mais as coisas. Quando foi o doutorado, fui para estudar social-democracia. E hoje, 10 anos depois, eu entendo que aquilo não foi para frente. Porque a social-democracia é a expressão da exceção. Esgarçou-se institucionalmente. E no doutorado, quando eu tive com o professor Carlos Sábio, eu fui apresentado ao Unger. Eu estava solto lá no direito, ninguém lia aquele negócio. Então, eu estou entrando ainda no universo de Unger, discordando de um monte de coisa que ele fala, mas por conta das premissas do seu pensamento. E eu quero voltar a essas origens, das premissas do pensamento, por dois livros do Unger, livros iniciais, um de 75, outro de 78, 79, um é o Conhecimento e Política, o outro é a Teoria Direito da Mulher. Esse, que ele escreve em continuação, segundo ele mesmo. Entendeu? Na década de 80, ele vai mudando o vocabulário, vai começar a falar em contexto normativo, em entranhamento, desentranhamento, justamente para abrir um espaço transformador. Eu quis voltar às origens, eu gosto dessa coisa de voltar às origens, está alinhado com o meu ceticismo fideísta, certo? E eu gosto disso. E para pensar essa questão da disciplina da sociologia, a hipótese que eu queria trazer para cá é a seguinte: o disciplinarismo que nos entrega, no máximo, multidisciplinariedade, interdisciplinariedade, transdisciplinariedade. No direito constitucional, em homenagem ao professor Marcelo Neves, que está aqui também no evento, entrega os transconstitucionalismos. Isso está justamente no pacote institucional do fracasso.
é o sintoma do esgarçamento dos nossos modelos de conhecimento. E o Jung ele ajuda a gente a pensar nisso. Primeiro, porque ele retoma um ponto que é central da teoria crítica, né? A ideia da política como fundamento geral do conhecimento. Toda a teoria crítica das diversos matizes vão chegar para a gente e falar: olha, o saber é político, a vida é política, tudo isso. E o Jung resgata isso. E na sua estratégia, ele resgata isso por um debate caro à filosofia, que é um debate que retoma os três pontos principais, né? A ontologia, a epistemologia e o ser humano, a antropologia. Três pontos fundamentais do pensamento filosófico. Ele resgata esse negócio. Como é o ser, como é o saber e como somos nós. Não exatamente nessa ordem, porque ele fica navegando de uma ponta para outra. E o que ele vai, em síntese, resgatar para a gente são quatro problemas. Vamos vai chamar de o problema do método, do reconhecimento, o problema da linguagem, o problema da história. Escrevendo em 1970 para dizer o seguinte: o projeto do Estado moderno, que chegou no seu ápice com as instituições social-democráticas, muito desejáveis, né? Ontem, na palestra com a professora de Oxford, em algum momento ela falou assim: não temos um problema com acesso à justiça, a gente tem estado de bem-estar social. Eu falei: dá vontade de dar um tabefe, eu queria aquele negócio também. Queria poder dizer isso, né? Em paz. Mas esse modelo está esgarçado. E o Jung resgata isso, de um ponto de vista da ontologia, da episteme e da antropologia. Então, ele vai identificar que em cada questão dessa há um resíduo, há uma abertura de transformação. A mudança é a regra. E por a mudança ser a regra, ela é a regra, porque o mundo como ele vê, como ele observa, o ser como ele observa, ele é um mundo que não se fecha totalmente, ele não se esgota. Ele depois os chamados contextos formativos e de entrenchamento, na década de 80, o mundo não se esgota. Nós que integramos esse mundo não nos esgotamos individualmente. Há sempre uma sobra, algo que sobra na nossa vida. É essa sobra que faz da mudança ser a regra, que permite a transcendência para além da imanência, é que o Jung vai resgatando no seu trabalho. E aí, quando a gente olha para a ciência, né, do direito, se a gente pudesse ser isso, para as relações disciplinares, disciplinarismo, né, direito tributário, financeiro, constitucional, a gente está olhando para um desenho, um decantamento institucional que emerge na década de 60, 70, quando as faculdades vão sendo criadas, especializadas no Brasil, e que obedece a uma estrutura de divisão de trabalho, interesses individuais, inserção das pessoas, reconhecimento das diferentes vocações e habilidades das pessoas, e aprofunda um caminho de especialização que o resultado final é ruim. Então, quando a gente, por exemplo, volta umas décadas na história, quando você ainda não tinha faculdade de economia, faculdade de história, você tinha aula de direito, medicina e engenharia. Todo mundo era médico, era advogado e de lá vinha. Você conseguia encontrar pessoas escrevendo sobre como eu mudo e construo o Estado. Como eu transformo a realidade. Que essas pessoas, de alguma forma, mesmo sem ter a quantidade de conhecimento especializado que a gente produziu, elas eram capazes de ter um ímpeto de atuação transformador de forma muito maior. Isso se justifica, talvez, por essa mixórdia de visões não disciplinares. Então, a hipótese que eu tenho que trabalhar para a gente pensar aqui é que o que nos fez segregar foi uma divisão de trabalho e habilidades. Então, tem uma sala aqui para estudar etnografia, direito, antropologia, assim. A outra para estudar sociologia, a outra para pensar história. Aí o meu colega lá da história do direito vai defender que a defesa da história ajuda o aluno na sua formação, ajuda mesmo, né? O meu amigo sociólogo vai falar: não, vamos aprender aqui a fazer enquete, fazer olhar e tal. O meu amigo da ciência política vai lembrar: olha, né, os interesses, os conflitos que são inerentes ao processo do saber, do ser humano, e ficam todos em ilhas. E você tem uma dificuldade gigantesca para amarrar essas ilhas. E você as amarra pela técnica, o que é o pior caminho, né? Pelo método. O que faz as pessoas se especializarem em saber? O domínio do método. Um sabe fazer estatística, o outro não sabe. Um sabe fazer análise de fonte primária, o outro não sabe. Um sabe especular abstratamente, o outro não sabe. Ou treinou pouco. O não saber é treinou pouco. A sua socialização
não levou a isso. Então, qual o grande desafio para superar esse status quo e abrir um caminho lá para o Gustavo? Um caminho para você propor novidades. Qual esse grande desafio? E aí, quando a gente conversava sobre o texto do Lucas expôs, né, tinha 4 grandes perguntas, assim, como é que o estudo do 3 grandes perguntas, o pensamento social se encaixa, e no final, a última pergunta, o ensino jurídico, como é que ele deve ser produzido, como é que ele vai, aonde ele vai nos levar, como ele deve ser construído. Então, a proposta é que a gente deveria acabar com o disciplinarismo e reorganizar a maneira como a gente reflete o direito na sua vida cotidiana. Eu acabaria com o direito de sociologia, acabaria com o direito financeiro tributário, acabaria com o direito nacional. E a gente faria uma estrutura de pensamento por problemas, questões e transformações que naquele momento histórico a gente precisa. Então, vou pegar um exemplo da minha área lá, né, dos tributaristas. Todos os advogados endinheirados não estão nem aí para a discussão, ou são procuradores do Estado, e podem advogar também. A visão é muito limitada. Recentemente, o Paulo Barros Carvalho faleceu, então, são limitadíssimas. Limitadíssimas. O direito da sociedade. Os caras trabalham ainda com relação jurídica, um negócio individualista, primitivo, sobre a incidência do direito. O que acontece do lado é simplesmente ignorado, que me interessa só o conceito que está vinculado num texto para eu me interessar, subsumir e aplicar o direito, seja a administração pública, seja o judiciário. Isso é muito limitado para você repensar as estruturas. Aí você precisa sair do campo do pensamento da norma e o mundo oferece uma alternativa. Pensa nas formas de vida, nas formas estruturadas, as instituições. Pensa nas formas, nos arranjos. Para de pensar na norma. Como é que eu vou fazer isso se eu ainda estou ensinando as pessoas e comunicando às pessoas que ela precisa ler pedaços dos textos sagrados da vida secular, que é o direito? Você tem que ter direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 37, 35. Cada um se especializa na leitura de uma parte de um código. Então, isso não faz o menor sentido. A pessoa formada assim está desprovida de um ensino básico de metodologia, que é o que os textos fragmentados ofertam, ou seja, de técnicas reconhecidas ao longo do tempo para intervir na realidade. E formadas assim, elas deixam de interagir com todos os outros campos da ciência, só aprofundam a fragmentação. Na hora de propor algo, não consegue. É uma barreira. Eu não sou capaz de fazer leitura. E aí, para encerrar a minha fala, eu queria trazer um caminho que o Arthur Unger não faz, que é o déficit do Unger, a meu aviso. Né? Ele resgata a política, resgata os problemas básicos do método, como ele vai chamar, o problema epistemológico, o racionalismo não resolve, o historicismo não resolve, ele vai parar na década de 60 com a ideia de compreensão e interpretação de sentidos, como ele escreve os textos de 70, que a gente conhece, mais ou menos, via a antropologia, que nos ajuda, via o pessoal da filosofia do direito, que nos ajuda, da teoria do direito. Ele tem um pé profundo no Hegel, ele gosta, inclusive, a ideia de estrutura profunda, ele rouba e tira, muda de sentido, mas ele faz uma nota que fala, roubei, entendeu? Do Hegel aqui, que é bacana, ele tem leitura disso. Leitura Chomsky. Lê o Clifford Chris, na antropologia, para falar sobre compreensão. Então, ele está vivendo aquela atmosfera. Ele está vivendo aquela atmosfera na década de 70. E aí ele faz uma aposta que eu acho que é onde ele para. Né? Ele identifica os problemas ontológicos, epistêmicos e do sujeito, identifica que tudo é política, porque sempre há um resíduo na ontologia, na episteme e na antropologia, que é o que justifica a mudança constante, a transformação constante, mas ele não consegue te dar um mapa analítico. Aí ele tenta fazer isso, né, quando olha para o direito. O direito é o locus do mapa. Ele revaloriza o direito. Né? Então, quem estuda Habermas, os habermasianos gostam assim, Habermas resgatou o direito para as ciências sociais. Porque, como eu, naquela época, eu nunca leram Unger, entendeu? O direito para Unger é especial justamente porque ele resgata esse nó de encontro da transformação, da mudança possível dos ambientes formativos. O material dos códigos jurídicos e as intervenções que a gente faz através dele permite essa transformação. Então, ele resgata isso junto, cortando ao Habermas, mas em espaços totalmente distintos, e não é lido.
no Brasil. O pessoal prefere o fetiche alemão, viu? Essa coisa. Impressionante. Mas onde eu acho que a gente pode completar o trabalho do Google? Uma coisa muito simples, que as ciências sociais, de maneira ainda travada por conta do disciplinarismo, tem produzido, que é a análise de política pública. E eu vou resgatar isso por 4 referências básicas, né? Tem um texto disso que eu gosto, mas pelo menos uma eu vou resgatar. O Vanderlei Guilherme dos Santos, em Ciência Política, na Sociologia. O pessoal do direito lê o livro Cidadania e Justiça e lê aquele capítulo da cidadania regular, como funcionava a cidadania na década de 40. Entendeu? Mas o mais importante do trabalho do Vanderlei não é aquele capítulo. É o mapa analítico que ele coloca para ler a sociedade. É a metodologia. Como é que eu olho a sociedade? Ele vai falar, um exemplo, né? Dos processos naturais, vai falar na divisão do trabalho, da complexificação, a mudança do conhecimento social especializado. Ele monta uma estrutura, e aí ele pega essa estrutura e lê a década de 40, da onde ele chega à cidadania regular. Dentro da economia política e da análise de política pública, há outros referenciais similares. Então, você vai ter na economia política o Colin Hay, por exemplo. Tem o pessoal da análise de coalizões, Sabatier, Jacques. Tem a sociologia da cognitiva, os franceses, com Pierre Guilher, e as ideias que eles montam de estruturas analíticas das instituições. Então, a gente precisa da compreensão profunda do Unger com relação à ontologia, à episteme e ao ser humano. A gente precisa reconhecer a mudança como regra. Precisa reconhecer o diagnóstico do Unger sobre o esgarçamento do modelo institucional que a gente vive, ou seja, o contexto formativo, e que ele está aberto a ser desentrincheirado, na linguagem dele. O entrincheiramento trava, que é necessário travar de tempo em tempo, tem que ter estabilidade, mas ele está aberto à mudança. Mas a gente precisa de mapas analíticos de transformação. O Unger vai entregar um processo que é típico da teoria crítica como um todo, mapeamento crítico e mudança. Em tese, todo o pessoal da teoria crítica, inclusive quem criticava o Unger, né, é realista nos Estados Unidos, você pega lá os verbetes, em tese, todos eles vão dizer, olha, eu preciso fazer mapeamento, estudar as coisas profundamente, para esgarçar a compreensão das coisas e ver que elas não estão funcionando, elas estão cheias de paradoxos, cheias de tensões, com exceções demais, então elas estão esgarçadas. Eu preciso criticar essas coisas, ou seja, identificando o mau funcionamento. Olha, esse negócio precisa mudar. E aí eu começo, via o direito, inclusive, a fazer pequenas mudanças. Então, quando a gente pensa, vou mexer na democracia, um experimento de democracia participativa digital, a gente tem isso, inclusive, no norte da Europa, teve um experimento, se foi na Irlanda, um lugar para cima lá, de um experimento democrático usando já todo o instrumental, parte do instrumental digital existente, Nova Zelândia também. Então, a gente tem construções e a proposta de alternativa. As ciências sociais como um todo, elas pegaram esses mapas e pararam na crítica. Assim como o direito parou, não conseguiu. Ela não conseguiu falar assim, tudo bem, está ruim, cidadania irregulada, a coalizão presidencial tem defeitos, o sistema de separação de poderes congelou e travou a nossa capacidade de mudar. E aí você pergunta para os seus colegas, né? E aí, o que eu faço? E falta o ímpeto. O pessoal na análise de política pública tem se aventurado nisso, mas sem um lastro. Então, vem muita gente da economia, e aí vai trazer o quê? Né? Eficiência, efetividade, custo-benefício, vão entrar nos tribunais de contas, nas instituições, e vão perdurar a economia atrasada no seu pensamento, toda a ortodoxia da ciência social, da escolha racional, dessas coisas que já estão superadas há muito tempo. A galera da história se distanciou. Vamos estudar a história pelo amor à história. Não cabe ao historiador. Isso é anacronismo. Você pegar o passado, querer reconstruir o futuro. E na ciência política, tirando a raiz, né, ciência política estadunidense, vai fazer diagnósticos e discutir movimentos de interesse, partido, como é que ele se posiciona. E a gente perdeu o que tínhamos antes de 1950.
a capacidade de reconstruir Estado, que nunca acabou. E aí nossos pensadores sociais vão falar da construção do Estado e como se a gente hoje tivesse resolvido, né? Montamos os Estados, matamos um bocado de gente, derramamos sangue, e o que tem aí está posto. Está aí, está posto. O que está aí não está posto. O que está aí está aberto a ser desinfichado. E o pensamento disciplinar, ou seja, salvar a sociologia do direito, salvar, eu não acredito que vai ajudar. Todos os trans, os ínteres, os multidisciplinarismos da vida são o sintoma final de que o paradigma, se quiser usar o termo que é muito comum, o pessoal costuma o direito, que o paradigma, ou o referencial cognitivo, se quiser usar o Pierre Miller, que é o referencial cognitivo que nos amarra, ou o contexto de vida, se quiser usar o Unger, é um sintoma de que a gente chegou já há algumas décadas, já na virada do século XX para o XXI, no momento de mudar. Sem revoluções, que é outra coisa interessante no Unger, né? Sem sangue. Não sem revolução, sem sangue. Sem sangue. Certo, isso é possível, tá? Mas sem sangue. Sem sangue. Crise. Isso. Transformação sem crise sanguinolentas. Porque crise tem que ser sempre conflito e pecado. Então é isso, uma reflexão para a gente pensar hoje a partir da proposta do texto. E trazendo, só queria ler um textinho, parágrafo, do Unger de 78, que é uma teoria e modernidade, que ele abre o seu livro com uma coisa muito interessante, a rebeldia intelectual. Não quero me render, não quero me render aos pensadores. Entendeu? Não quero ler Hegel, Marx, Weber, e não quero fazer igreja, ser weberiano, marxiano, entendeu? Sistêmico, humaniano, eu não acredito no Luhmann, para mim não atraso, entendeu? Geometricamente equivocado, porque trabalha com círculos tangentes. E a vida não é tangente, né? Toda ela é um círculo secante, com uma grande secância. Então, nas ideias de Unger, que ela tem de si mesma, entre a sociedade humana, como em todas as suas outras experiências, a mente oscila entre o domínio e a escravidão. E através de um impulso irresistível, semelhante à atração que a morte exerce sobre a vida, o pensamento repetidamente utiliza os instrumentos da sua própria liberdade para se acorrentar. Mas quando a inteligência quebra essas correntes, a liberdade que a gente conquista, ela é maior do que aquela que a gente perdeu. E o esplendor do triunfo supera sempre a miséria da sujeição anterior. Ela se fortifica através das próprias derrotas. E na história do pensamento, tudo acontece como para nos lembrar que a morte ela ainda é permanente. É sempre a mesma. Mas a vida, embora passageira, pode nos levar a novas alturas. Os períodos de maestria do pensamento são aqueles em que os homens e mulheres, sem de início atinar com a solução de problemas específicos, que lhes defrontam nos diferentes campos do conhecimento, acabam por se iniciar numa visão abrangente e reconstrutora. Descobrem, então, que estes problemas se ligam uns aos outros. O transdisciplinar, o multidisciplinar, e encontram a fonte de suas confusões nas premissas que estão nessas frações, que estão na base de todas essas disciplinas e que vinham realizando o seu trabalho. E aí, finalmente, eles estabelecem um novo sistema de pensamento que vai varrer as dificuldades encontradas só por um tempo, porque esse novo também será transformado. Bom dia, eu me chamo Thiago Medeiros, sou professor do Instituto Federal da Bahia e a minha trajetória foi toda na disciplina de filosofia, graduação, mestrado, doutorado. E tive a boa oportunidade de fazer o doutorado sobre isso com o professor Mangabeira Unger, que é, de alguma forma, uma inspiração nessa mesa. Mas, como bem falou Paulo, não é necessariamente aquele filósofo para determinar o rumo dela como todo. Ele é uma inspiração. Né? Ele inspira o Gustavo, inspira a mim, o próprio Paulo, o professor Sábio e ao Lucas. E com ele dialogamos, porque ele apresenta essa agenda
teses, de ideias que, entre áreas distintas, não só das ciências humanas, parece perturbar exatamente o excesso de disciplinarismo de cada uma dessas áreas, apontando para a necessidade de conexão e de visões abrangentes que possam facultar uma interpretação do nosso lugar no mundo, né? Por isso, nessas horas, ser um pouco mais filosófico é importante, mesmo dentro da área do direito, é importante ter uma atitude um tanto mais filosófica. E a minha intervenção vai procurar mostrar o que é que discutir o institucional tem importância, e tem importância especialmente no contexto de quem ministra, de quem assiste a disciplina de sociologia jurídica, e vou fazer isso por um mapeamento um tanto histórico. Onde nós estamos agora, no século XX, no século XXI, em termos de ideias gerais a respeito de como organizar a sociedade. O que a gente pode chamar de grande ou largo século XIX nos apresentou 7 projetos de organização da sociedade, 7 grandes projetos. Com o último sendo uma variante extremista, com 2 cabeças. Mas os 7 projetos são, primeiro, a democracia madisoniana, americana, que era um projeto voltado para a institucionalização dos conflitos sociais, entendendo, portanto, institucionalização como o congelamento, o resfriamento das formas de vida e interação no jogo social. Depois temos um projeto liberal clássico, inglês, que talvez o principal personagem, os principais sejam Bentham e Mill, John Stuart Mill, e esses dois apontavam para a ideia de que a livre iniciativa, o indivíduo que é o agente de transformação e de prosperidade, e que a institucionalização da sociedade deveria correr atrás para satisfazer o ímpeto criativo desses agentes, o agente do indivíduo humano. Temos também um projeto socialista e um projeto comunista. Marx vai acusar todos os socialistas de serem utópicos, se não são suficientemente marxianos, serão utópicos. E esses projetos apostam também no agente transformador do proletário, a ideia da classe trabalhadora unificada, e a ideia de que o Estado, em um caso, pelo menos do comunismo, será uma etapa, um estágio para a prosperidade desejável, que é quando a história vai se iniciar e se com ao fim da exploração do ouro pelo ouro, com a instalação do comunismo. Temos a social-democracia, que eu vi aqui especialista, do século XIX, de figuras como Bernstein e Kautsky, que não acreditavam na revolução como método, mas acreditavam no socialismo como fim. Então, entendiam que o Estado seria a oportunidade de inclusão das massas, à medida em que o Estado iria prover as massas de direitos. Então, no momento em que, consciente de sua situação de classe, após um banho de direitos concedidos pelo Estado, os indivíduos organizados, os trabalhadores organizados poderiam prover, então, uma emancipação rumo ao socialismo, socialismo sem revolução. Então, é a social-democracia mais ambiciosa do século XIX do que aqui. E temos a reação conservadora de Burke, um pouco antes, que é a reação à Revolução Francesa, e que semeou também a ideia de que institucionalizar é desejável, porque institucionalizar significa impedir que solavancos sociais perturbem a ordem. É sempre um pensamento a respeito da ordem. E no contexto total dessas teorias todas, dessas visões globais de organização da sociedade, parece sempre uma oposição entre o agente de transformação e a instituição como o instrumento de consolidação de paradigmas de comportamento e de ordem social. E, então, as instituições não são vistas como sendo um meio para transformar, mas como um meio para cristalizar o que foi transformado antes. E, por fim, o último projeto que eu tinha mencionado são as variantes extremistas. Nazismo e fascismo são projetos modernos como quaisquer outros. Nós não podemos defendê-los pelo componente eugenista, mas no início do século XX, que eu entendo ser o fim do século XIX, a ideia era muito clara. Eles defendiam ali um projeto em que o Estado tivesse força
em que a economia fosse centralizada, em que as relações internacionais fossem mediadas, fossem conduzidas por uma soberania do Estado, uma série de componentes que não são absurdos hoje, exceto hoje em dia. Então, temos esse também, esse projeto que foca, entretanto, na figura do homem providencial, né? Falava o Peter, né? Que falava, por exemplo, o filósofo como Georges Sorel, francês, o homem providencial ele vai dar cabo da transformação. É curioso que o Mussolini dizia que os filósofos que ele mais lia era o Georges Sorel e o William James. Ele disse isso em uma entrevista ao New York Times. William James é um dos filósofos que ele mais lia. E o William James, de fato, tem uma ideia, pragmatismo, uma ideia. O homem tem a capacidade de intervir na realidade para fazer a si mesmo a realidade. Mas o William James era um protestante que tinha uma visão um pouco menos entusiasmada a respeito desse poder do homem de transformação que o Mussolini interpretava nele. Mas o que é interessante ver isso é que ainda assim permanece esse nome. Ou você atribui ao indivíduo a capacidade de transformar, ou você reconhece e busca na instituição a consolidação e o congelamento das formas de vida. Não houve do século XIX, desse largo do século XIX, a mensagem para nós de que a instituição é um instrumento da transformação. E aí, o século XX foi o século do binômio social-democracia emasculada, né, resfriada, e liberalismo com vocação para o neoliberalismo. Então, temos agora uma espécie de modelo hidráulico, como chamaria o Mogabeira, em que mais Estado e menos mercado, ou mais mercado e menos Estado, orientando as políticas públicas, as políticas econômicas, o modo como os Estados nacionais ocidentais planejam e conduzem as ações de Estado, e essas opções são tanto limitantes. Porque, veja, com o êxito da social-democracia como a única alternativa a ser oferecida pelo pensamento progressista, como se nós tivéssemos dado a oportunidade para os projetos de extrema-direita que surgem no mundo hoje, que são, na verdade, cansaços frente a essas alternativas que não foram devidamente cuidadas, abordadas. O filósofo americano Roth escreveu um belo livro chamado A Filosofia e o Espelho da Natureza. É muito bom esse trabalho. E dialoga com todos esses pensadores que foram mencionados aqui em algum momento, e também com o professor Mangabeira Unger, de quem era amigo. Ele, em certo momento, escreveu o seguinte, ainda nos anos 80, né, um livro muito interessante, ficou traduzido como Para Realizar a América. Ele disse, o país do mundo que está mais hoje, nos anos 80, final dos anos 80, preparado para uma aventura autocrática e ditatorial, são os Estados Unidos. Somos nós, porque nós abandonamos a classe média branca, centro do país, e ela é uma massa robusta e que tem valores que são suscetíveis a uma mensagem de aventureiros extremistas. Foi profético, eu acredito aqui. E, curiosamente, ele também sinalizou. E nós abandonamos isso porque tem uma mensagem do que é o pensamento progressista, principalmente das universidades, que é uma mensagem que ele chamou lá da esquerda cultural, que nós temos chamado aqui hoje do identitarismo. É mais ou menos a mesma coisa. É a ideia de que você pode olhar para o nacional fragmentando em identidades isoladas, monádicas, que tem uma orientação dupla, que a gente está chamando de binômio conservador, né? Que é a resistência e representatividade. O que é que o identitário quer? Ele quer resistência. Então, a mulher resiste, o LGBT resiste, o negro resiste. A resistência se torna uma espécie de orientação, porque pressupõe que tem um poder maior do que ele, que vem pressioná-lo, e ele não tem alternativa senão dizer não. Isso é o máximo que se espera. E outra é a representatividade, o outro elemento do identitarismo. Que é assim, as instituições estão aí dadas, as empresas e o poder estão consolidados, vamos apenas colocar os nossos representantes lá. Então, coloca aí Thaís Araújo para fazer propaganda do Santander. E aumenta a quantidade de cotas, de acesso, esse tipo de visão de que isso é a prosperidade, de que isso é a emancipação, também faz parte do mesmo conjunto de limitações que as visões globais do liberalismo da social-democracia nos legaram. E aí eu quero finalizar partindo para um ponto que retorna à disciplina de sociologia jurídica, e para fazer um diálogo direto com o meu amigo Lucas.
Porque talvez essas disciplinas que no direito são chamadas de introdutórias ou teóricas, talvez elas sejam, aí, se não conseguirmos fazer o que Paulo está querendo fazer agora, que é extinguir isso, reduzir o escopo disciplinar, talvez ela seja uma oportunidade de fazer a adaptação e o trabalho da interdisciplinaridade, tanto quanto possível. É muito estranho que se pense que disciplinas como sociologia jurídica sejam de introdução, elas são ricas em detalhes de coisas, só que aí no direito a gente pensa que a tarefa do jurista é ser o equivalente ao que é o gramático das letras, né? O linguista cuida do fenômeno da língua como uma vida e o gramático cuida do fenômeno da vida como algo já dado, pronto. Então, o que é sério é cuidar do que já está pronto e não do que está vivo. Então, eu acho que não deveríamos tomar a perspectiva das disciplinas que são tidas como tradutórias, como sociologia jurídica, como meramente introdutórias, mas como um espaço para se aprofundar, inclusive os caminhos a serem trilhados pelas outras disciplinas, pelas demais disciplinas, uma espécie de campo de experimentações. Então, eu acho que, por isso, o tal do institucional que eu falava no início, que faltava aos projetos de organização da sociedade do século XIX, como sendo o institucional, o instrumento de transformação, talvez nas disciplinas introdutórias ou teóricas, como sociologia jurídica, ele seja reivindicável como o objeto de pensar a sociedade, não como apenas aquilo que ela é. Pensar os fenômenos jurídicos não apenas como que eles são, mas como que eles podem ser, né? Aí acho que isso tem total relação com o que o Gustavo estava apresentando mais cedo. Tá? Obrigado, pessoal. É isso aí. Fechar com chave de ouro o nosso mestre. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos. Prazer compartilhar a mesa com colegas e amigos que eu tenho admiração e muita convergência. Eu também montei a minha fala reagindo à proposta do Lucas de apresentar movimentos intelectuais para, assim dizer, reformar, né, o ensino jurídico, com ênfase nessa dimensão da sociologia jurídica e essas disciplinas que fazem uma interseção entre filosofia, ciências sociais e o direito. Mas eu tenho uma tese sobre essa relação, os problemas que essa relação criou, e é uma tese polêmica. E eu quero iniciar falando sobre essa tese. A minha tese de que o problema maior do direito contemporâneo tem a ver com a influência da razão progressista sobre ele. Por isso, não estou dizendo que a razão conservadora do direito seja uma solução, seja uma alternativa, seja positiva. Não, ela também é ruim. Mas a razão conservadora, como o próprio nome diz, ela quer conservar, não está preocupada com mudar nada, transformar nada, ela quer conservar. Então, nesse sentido, isso não é um problema intelectual para ela. Para os progressistas, sim. Eles querem usar o direito, entre aspas, incrível por falar isso, porque não é isso que eles querem. Eles querem usar o direito, como disse o Thiago agora há pouco, para prestar homenagem a minorias, a quem eles consideram oprimidos e injustiçados. Entendeu? Um negócio completamente, assim, do ponto de vista da compreensão do direito como uma instância da política, absurdo. É um absurdo. Então, eu quero fazer um mapa desse absurdo. Tem a tese. O problema central, não é o único problema, obviamente. O problema central é essa razão progressista. Essa razão progressista tem três dimensões intelectuais que pairam sobre os agentes intelectuais progressistas no campo do direito. A maioria das vezes é implícito, não é explícito. Entendeu? A primeira e mais importante delas é o marxismo, a tradição intelectual de crítica que mais longe foi, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, inclusive dentro do criticismo tradicional, na minha avaliação, a menos pior, especialmente no que diz respeito à sua dimensão eminentemente intelectual. Quando vai ligar essa dimensão intelectual política, é um escândalo, no sentido da sua a ideia central do marxismo com a política é a ideia de revolução, a transformação total, instantânea, violenta, de uma ordem para outra. Nessa perspectiva, o papel do direito é zero, praticamente zero. Então, esse assédio
esmaecido do marxismo, a linguagem toda que a esquerda usa, ninguém mais acredita verdadeiramente nas teses do marxismo. Mas fica usando o vocabulário do marxismo, revolução e tal. Os partidos de esquerda, PT, PSOL, é uma emulação disso, entendeu? Quer dizer, é um marxismo desbotado, é um marxismo... e tal. Então, uma segunda fonte dessa intelectual, dessa crítica e que gera problemas no campo dessa intersecção entre o pensamento mais liberal e o direito é o pós-estruturalismo francês. E aqui eu vi nas falas ontem, em vários eventos, o caráter mais nocivo do pós-estruturalismo francês para o direito é a noção de poder. É uma ideia vaga, negativa, ruim. O poder é sempre retratado como uma coisa que só faz o mal, que só oprime, que só exclui. Quer dizer, a dominação. Perde-se o sentido mais profundo da possibilidade de uso do poder como um manejo para transformar, que é a perspectiva de Unger. Você quer ver um autor que é o oposto de Unger? Michel Foucault. São figuras completamente em campos opostos, do ponto de vista da compreensão do que é a sociedade, do que é a política, do que é a história, do que é o ser humano, do que é possível fazer com o ser humano, com a história, com a sociedade, com a política. Você quer fazer tá aí uma boa tese comparativa para ser feita, entendeu? São perspectivas. Embora Michel Foucault, um filósofo claramente inteligente, eles têm um ponto em comum. O ponto em comum é olhar para as instituições como questões centrais, entendeu? Só que um com uma perspectiva totalmente negativista e o outro com uma perspectiva realista. Então, o pós-estruturalismo francês. E o terceiro, desenrolar a tradução prática disso é o identitarismo. O Thiago fez referência agora aqui. E que está presente aqui no Congresso Brasileiro. Ser progressista, você tem que falar de gênero, raça, senão você não é um progressista. E eu não vou nem entrar, eu e o Thiago publicamos um artigo polêmico sobre isso, chamado na Revista de Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a mediocridade e contra o identitarismo. Então, o identitarismo é a forma extrema, contemporânea, de revocar a mediocridade no Brasil. Aí no artigo lá que discute o que é a mediocridade, não vem o caso tentar isso aqui agora. Mas então essa razão progressista, ela tem esse conjunto de problemas, mas o problema principal dela, e aí o desdobramento da tese, é de que ela ignora o mais brilhante adepto do marxismo, do pós-estruturalismo, do identitarismo no direito, e existem pessoas inteligentes, brilhantes, que mobilizam esse vocabulário, essa perspectiva, ela não consegue alcançar uma coisa comecinha e básica. Não existe essa segunda tese, não existe nenhum problema na sociedade brasileira contemporânea, nenhum problema, olha o que eu estou afirmando, nenhum problema que dispense inovações institucionais. É impossível resolver as ruas esburacadas de Fortaleza, o racismo, a previdência social, o problema tributário. Nenhum desses problemas pode dispensar inovações institucionais. E toda essa crítica progressista sistematicamente declara guerra involuntariamente contra o debate a respeito das inovações institucionais. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Perde-se de vista completamente a verdadeira vocação do pensamento jurídico. Qual é a principal vocação do pensamento jurídico? É reconhecer a plasticidade das relações sociais, a plasticidade do mercado, a plasticidade do Estado, e manejar essa plasticidade na direção do projeto político, que for, seja a direita, seja a esquerda, seja o centro. A ideia, participando dos debates, vendo as disciplinas que são oferecidas nos cursos de direito, vendo o debate do campo jurídico prático, o STF e tal, é de que a história é fechada e o novo é impossível.
Que é a negação dessa possibilidade de usar o direito fecundamente. Eu gostaria de ler uma pequena passagem de um capítulo de um livro do professor Caio Fala Rodrigues, que também é um mangabeiriano. Ele publicou um capítulo chamado O Ensino Jurídico e o Brasil como Problema, num livro sobre ensino jurídico e o bicentenário da independência. E aí, é um parágrafo só. Ele diz o seguinte: os desafios que, como pesquisadores e docentes de direito, tomamos como essenciais não são passíveis de solução por grupos iluminados. Eu estou me confundindo. É uma outra passagem, tem uma coisa prática. Mas aí, eu não estou achando aqui agora. Mas eu entendi o seguinte: qual é a tarefa de uma faculdade de Direito hoje? O que um aluno, quando termina o curso de Direito, ele deveria ser capaz de fazer? Descrever os complexos institucionais que organizam a vida daquela sociedade. E ele diz que os melhores alunos dos cursos de Direito não são capazes de fazer isso. E não são capazes de fazer isso não é por incapacidade intelectual, por deficiência cognitiva, é porque as faculdades de Direito não são montadas para isso. Elas são montadas para ensinar o aluno o rudimento daquilo que depois, on the job, ele vai realizar, né, no escritório de advocacia, na procuradoria, na defensoria pública e tal. E, nessa perspectiva mais progressista, de fazer homenagens aos humilhados, homenagens sem ter nenhuma perspectiva de reconfigurar a situação causal que gera a opressão, a humilhação e tal. Então, é isso. Isso leva a essa impossibilidade de você pedir a um aluno que acabou de se formar no curso de Direito, seja o melhor curso de Direito ou o pior curso de Direito, para ele descrever como é a estrutura institucional, por exemplo, da vida brasileira. Ele é incapaz de fazer isso. Entendeu? Então, e que isso deveria ser a tarefa primordial de uma faculdade de Direito. Portanto, uma tarefa fundamental e que fica numa situação intermediária, né? Nem é a tarefa primordial de criticar a ordem existente e nem de defender essa ordem no sentido de sua operação. É no sentido de entendê-la. E a partir desse entendimento, você pode fazer esse duplo movimento. Ou defender a ordem, pequenos ajustes, pequenas reformas, ou a transformação radical dela, entendeu? Mas se você não é capaz de identificar a maneira pela qual se organizam esses grandes complexos, mercado e Estado. Quando eu vejo a pessoa falando, dizendo, não, porque o poder, como se fosse uma entidade divina, entendeu? Extraterrestre, entendeu? Não, o poder é o que você faz, meu filho. Você faz parte do poder. E aí tem tudo a ver com essa discussão que nós estamos fazendo aqui na mesa, que é essa capacidade de fomentar a decomposição analítica dos problemas. E aí eu termino essa minha fala, breve fala, chamando a atenção para o que o professor Lucas fez em 2 livros sensacionais, que é o livro sobre a propriedade desagregada e a relação entre poder e direito, os poderes e o direito. Ali está, nesses 2 livros, uma reflexão afinada com essa perspectiva que o professor Caio Fala Rodrigues coloca como sendo a tarefa principal de uma faculdade de direito. Então, eu acho que a perspectiva que anima, em termos gerais, dessa mesa, que é a perspectiva da teoria das alternativas institucionais, a perspectiva do experimentalismo institucional, ela tem uma mensagem muito forte e muito poderosa, e eu diria também produtiva. O que é, para Mangabeira Unger, o experimentalismo institucional? O experimentalismo institucional é a dispensa da crise para ter transformação.
Nós precisamos da crise para a transformação. Porque a situação contemporânea colocou uma espada de Damocles sobre as nossas cabeças aqui. O que não falta é crise. O que não falta é crise para todo lado. E a crise não gera. A tese central de Marx é que o que levaria à transformação do capitalismo no socialismo era a crise. A crise do capitalismo. Não, nós temos crise a rodo. Você pode escolher em que lado você quer da crise. E não há 1% de live de transformação, nada. Não se fala de transformação. Se fala de resistência, se fala de como é que representatividade. Eu vou dar representatividade numa ordem que gera exclusão. O negócio inacreditável. Quer dizer, o Itaú deve ter 400, entre os seus funcionários, deve ter 400 pessoas que são trans, negros, mulheres, não sei o que. E explora 30 milhões de brasileiros com os juros mais esforçantes do mundo. As pessoas não têm palma para isso. Isso é ser progressista, entendeu? Vou repetir, o Itaú deve empregar, as suas agências e tal, 400 pessoas das minorias, entendeu? E aí é o lado progressista do Itaú. Eu troco isso por diminuir a exploração do povo brasileiro, de 30 milhões de brasileiros que têm conta no Banco Itaú e que pagam os juros mais esforçantes do mundo. Isso é estrutural. Isso é ser progressista, entendeu? Não fazer essa homenagem. Nada contra as homenagens, não. Nada contra a representatividade. Só que a representatividade não transforma. Transforma uma agenda do direito como um instrumento de transformação. Transformação não é no sentido só progressista, não. Pode ser também no sentido conservador. A dinâmica. Então, eu acho que o que essa mesa propõe é trazer ao campo do direito reflexivo, né, disciplinar, essa perspectiva para concorrer com as outras perspectivas, não é para ser a única perspectiva, não. Essa perspectiva que dispensa o vocabulário, o ideário, a linguagem da crise e da denúncia e do protesto, do criticismo progressista, como meio de iluminar o direito como instrumento de transformação da realidade. Obrigado. Eu, através da minha habilidade de negociador de centrão, eu consegui mais 15 minutos, eu roubei da outra mesa, para a gente terminar 10h15. Então, eu queria abrir aqui a participação popular, como o Gustavo propôs. Felipe, Humberto, Daniel, mais alguém? Vamos lá, Felipe. De falar aqui o. Primeiramente, excelente, gostei bastante da exposição, de tudo isso. Mas eu queria falar com o professor Lucas, mas antes eu lembrei, no comentário que eu estava fazendo com o amigo meu, que se o Kant ele teve que despertar do sono dogmático, talvez um dia precise tomar um Dramin para dormir um pouco, tirar a insônia antes dogmático. Mas brincadeiras à parte, você falou dessa questão da sociologia jurídica em vários ramos, né? Uma espécie aí de síntese dessa dialética entre a dogmática e a antidogmática. Né? Mas também, será que a gente não corre o risco de acabar voltando para esse estudo do dedão do pé, do direito, e perder essa amplitude transformadora da antidogmática e, ao mesmo tempo, perder um pouco a consistência da dogmática? Quer dizer, essa síntese talvez enfraqueceria um pouco os dois lados? Bom dia aqui, cumprimentar toda a mesa por das falas, que não sei se eu direciono, mas um pouco a preocupação que eu tenho visto, inclusive, o senhor sabe, o professor Mangabeira, certa vez, foi lá na AGU, né, liderado pelo querido Vitor. E aí estava a cúpula da AGU lá, Lucas, e assim, era impressionante, eu fiquei assim, constrangido, sendo bem franco aqui, porque dentro da lógica do experimentalismo institucional,
isso foi traduzido dentro da AGU e para os órgãos de cúpula do governo federal como sendo a prática de sandbox regulatório. Isso virou uma febre, se defender, e eu já vi escritos associando essa prática como sendo a expressão do pensamento, né, do professor Mangabeira sobre esse tema. Então, eu queria poder ouvi-los porque eu achei fantástica a comparação. Anotei aqui para ler o artigo que vocês publicaram na Defensoria Pública. Porque parece isso, né? A gente quer abrir um sandbox para as empresas lá fazerem o que quiserem, né? Uma caixa de areia para elas brincarem, para olhar, mas manter a mesma estrutura institucional, né? Sufocante, ruim, que não abre espaços para reflexão, enfim. Eu fiquei bem feliz em ouvir aqui a mesa trazendo questões tão mais profundas, né? Era isso. Obrigado. Bom dia, cumprimentando o Lucas enquanto coordenador da Brage pelo evento, aos membros da mesa. Só para quebrar o gelo, se o professor Paulo tivesse manifestado essa opinião sobre o Lula no início da Brage, o Damar e Arthur Stampfort aqui já está se levantando para as vias de fato. Professor Carlos, se essa sua opinião ou a sua tese for polêmica, eu fiquei com mais vontade de tomar uma cerveja com o senhor hoje à noite. Mas, Lucas, a minha pergunta é para ti, quando tu estava falando que parte das pesquisas jurídicas hoje é comentar decisões do STF. Mas o que sabemos, o problema não está na nossa... São dois parâmetros. Primeiro, na nossa própria formação da doutrina, que não doutrina mais, que só faz glosas mesmo, e também por um medo de, ao fazer um constrangimento epistemológico para ou fazer também uma nova arranjo institucional, ou querer propor algo novo e fazer esse constrangimento epistemológico, não ter uma espécie de rebote, como, por exemplo, aconteceu com o Conrado, que o Augusto Aras houve uma queixa contra ele, teve a sociedade civil. Vocês lá tiveram que se mobilizar para proteger o professor para se manifestar. Imagina quando você está publicando isso no livro. Será que o nosso ambiente institucional não sufoca essa possibilidade de justamente de inovação? Bem, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Lucas também. Só para abrir a porteira, né? E é uma pergunta, na verdade, sobre a ideia que ele colocou no início, né, do texto, da apresentação dele, que essa ideia de que a gente consegue se livrar um pouco das disciplinas, né, e começar a trilhar caminhos em que as disciplinas não sejam tão fechadas, a gente começa a ver outras, tematizar problemas, e a sociologia do direito seria um campo em que a dogmática e a teoria do direito se conectariam, né, na sala de aula com alunos da graduação, sei lá, alunos da pós. E aí vai saber justamente do risco que isso tem também, né, para não ficar aquele debate de ideias assim, muito genéricas, que vai muito para a politização extrema e que você perde um pouco daquela precisão conceitual, né? Então, eu queria que se você pudesse também falar um pouco desses riscos que essa abordagem também pode acarretar. Né? Eu só queria entender uma coisa da exposição de vocês, quer dizer, eu entendi a crítica ao identitarismo, mas se pegar o campo progressista todo, historicamente, a gente tem uma série, grande parte da legislação que tem sido aprovada veio do ímpeto do campo progressista, né? Lei da violência contra a mulher, que, na sua avaliação primordial, tinha a ideia de fazer uma casa de atendimento, um movido disciplinar, etc. Depois, claro, a necessidade de fazer aliança com o campo mais conservador. A lei ficou muito excessivamente penalista, mas ela contém elementos extremamente interessantes. Bom,
época, né? Também vendo como progressista, você tem as políticas de cotas, tem uma série de ensino da África, né? Você vê todas as inovações institucionais que aconteceram, de relativa relevância, depois da Constituição, e a Constituição pode contar em momento, vieram em parte pelo progressista. Se vocês estão falando de uma crítica específica ao identitarismo, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Tem o livro do professor David Michalski, né, que faz esse mapeamento. Tem o Eu Soberano, né, da Elizabeth Rudinesco, né, que também faz enfoca especificamente em crítica. Mas eu queria saber como é que vocês encaixam nessa legislação toda progressista que foi aprovada e essa inovação que ela toda nessa parte que você Bem, bom dia, me chamo Felipe, parabéns aos professores pela excelente exposição, o debate. Minha pergunta vai mais no sentido do colega que falou um pouco sobre a questão do ensino jurídico aqui nas universidades, aqui no Brasil, mais especificamente aqui na região onde eu vivo, né, a Nordeste, que nós estamos. Eu sou mestrando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lá eu sou estagiário em docência na disciplina de Sociologia Jurídica. Eu concordo demais com o pensamento do professor que falou sobre esse viés interdisciplinar e necessidade dele, tanto para você construir uma visão crítica e até mesmo despertar, né, como foi trazido pela mesa, em relação ao estudante de direito que sai da universidade e se propõe a enxergar como o Brasil se estrutura institucionalmente e poder, a partir disso, gerar não só debates, mas agir, né, já que o professor falou, nós detemos o poder. E na disciplina, eu trago um pequeno testemunho em relação a um dos métodos que eu uso. A gente usa a lógica de seminário, né? Então, a gente trabalha com aquele conceito da didática, do conceito, do exemplo para o conceito. E aí a gente traduz assim, um pouco do que o que realmente acontece dentro dos seminários. E aí, a cada semana, os alunos exploram determinados temas que são sugeridos de forma pré-definida, cujo material de apoio está disponível no sistema. Mas, ainda assim, para além desse método, né, assim, reestruturando, uma hipótese de reestruturação de um plano político-pedagógico do curso, ou mesmo por meio de uma mudança mais abrupta e mais rígida em relação a esse plano pedagógico do curso, eu gostaria de saber em relação ao equilíbrio, né, entre a técnica, que nunca vai ser deixada de lado, nunca deve ser deixada de lado, e a própria leitura, o próprio raciocínio, a preocupação, a necessidade de você trabalhar, por exemplo, temáticas, como o professor falou, relacionadas a políticas públicas. Essa é a minha pergunta, o desafio, né, de você conciliar a técnica com essa postura mais prática, por assim dizer. Se alguém puder começar, Pode. por favor, Tom. Dogmática, STF, ensino e a importância do direito, né? O Unger, ele escolhe o direito como locus de análise, não só porque ele se forma como alguém do campo do direito, mas porque ele entende que o direito ele é um exemplo dos principais problemas da ontologia, da episteme e da antropologia que o pensamento social enfrenta. Então, ele vai dizer lá o que é o direito. O direito ele esbarra no problema do método, ou seja, ele mostra para as pessoas como o racionalismo, o historicismo, né, a dedução, a indução, elas se perderam, não resolvem os problemas, e se abre a hermenêutica, se abre a compreensão, a interpretação, e o que é uma forma de expressar o esgarçamento do racionalismo do Estado liberal. O direito se abre ao problema da ordem, que é o que ele vai buscar na ciência política, na filosofia política. Como é que as pessoas obedecem, como é que as pessoas cumprem alguma coisa. O poder é algo positivo, não é negativo, não é só afastamento, não é só dominação, é construção. Ele se relaciona com o problema que ele chama que é a personalidade, né? Vamos botar aqui como uma visão antropológica. Então, o indivíduo, o sujeito. O sujeito é um agente que não se perde nas estruturas sociais. Então, o direito é um locus, é um ambiente. A dogmática
e a análise de tribunais e tal é apenas uma questão de agenda. Então, desde o final dos anos 90, por conta dos cientistas sociais, te dou até o livro, qual é, que ele vem lá do Rio, entendeu? Lá do pessoal do IESP, as pessoas começaram a estudar o judiciário no Brasil, porque ninguém fazia isso. Entendeu? Chegou até a data e o livro. Porque o pessoal não fazia muito residualmente. Então, é uma questão de agenda. Como o judiciário, temos uma visão estilizada do presidencialismo no Brasil, que vem de Afonso Arinos, ele é uma parte do tripé do presidencialismo, para alguns com os quais eu não concordo, como o Christian List tem um resíduo de poder moderador, eu não concordo com o Christian, que é um conselho brilhante, não concordo. Ele é moderador, acabou, entendeu? Tem função moderadora perdurante, é outra coisa. Mas ele é o tripé da relação da nossa separação de poderes. Então, ele está na agenda. Aí eles descobriram Ministério Público, Ação Civil Pública, judicialização, entendeu? Começaram a ganhar dinheiro para isso também, porque viu os projetos bancados pelos órgãos judiciários, do Ministério Público. E era questão de agenda. Estar no estudo do STF. Como entrou na agenda e não saiu ainda, as pessoas estavam focadas na agenda. A dogmática. Não existe dogmática. Tá? Dogmática é discurso. E a técnica jurídica não é dogmática. Só existe uma coisa técnica no ensino do direito: processo. Então, você pode jogar tudo fora e ensinar apenas processos que formam um tecnólogo em direito. Que é a única coisa que é técnica no direito, saber como eu mexo no aparelho burocrático do judiciário. É a única coisa técnica no direito. Fora isso, fazer um contrato, eu preciso ser jurista, discutir como a administração pública funciona, não preciso. Dogmática nada mais é do que um discurso estabelecido sobre o poder. Então, durante alguns anos, por exemplo, se você pega o direito administrativo, durante alguns anos eu estudei o ato administrativo, poder catalogar, dar uma racionalidade, fazer um organograma, DASP, Getúlio Vargas. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer um organograma para esse troço funcionar. Eu preciso dizer as competências, né, que cada um tem que fazer dentro da sua salinha. Aquela salinha ali é o cara que vai emitir o ato tal, isso aqui o cara carimba. Mera questão. Aí depois, na década de 80 para 90, os administrativistas foram para o processo. Agora, o importante é o processo. Processo administrativo, plagiado do direito penal, e acha que o direito administrativo é direito penal. Garantistas do administrativismo. E foram para o hibridismo das parcerias negociais, que é onde dá dinheiro. Vamos combinar. Ninguém foi estudar isso por vocação. Então, o Diogo Figueiredo, no Rio, dá dinheiro. Pô. O cara dá consultoria. PPP, de São Paulo, Bassal. É o dinheiro, simples assim. É a mera questão de agenda. Então, técnico no direito só existe o processo. No sentido técnico operacional. O resto, entendeu? Qualquer pessoa que domine o processo intervém. Não deveria nem existir OAB, essas coisas, implodir esse troço todo. Então, eu não formo advogado, não formo AGU, não formo... As pessoas fazem o que querem em sua vida. Eu formo bacharel no direito. Implode esse troço, prova de OAB, qualquer um para fazer, pô. Tem que ser jurista para fazer, tem que ser jurista para ser delegado, tem que ser jurista, juiz. Não, tem que entender o objeto e passar na prova. Você estudar, você passa esse troço. A única coisa técnica é que você acha. Não tem mais nada até. Fazer um contrato. Né? Um cara que estuda administração, contabilidade, porque contador ocupa o lugar do jurista no direito tributário. Não tem nada de técnico nesse troço. Por que a salinha está lá? Entendeu? Aí, o direito, por que ele fica como... a crítica não joga fora o direito progressista. Ela apenas diz que o que é proposto é insuficiente. É pouco, ele não mexe em estrutura, mas não é inútil, entendeu? Deixa eu pegar, então, o gancho e responder um colega. Como é que você se chama? José Rodrigues Rodrigues. José Rodrigues, é o seguinte, a minha crítica, particularmente, é a nova república. A nova república deu todos esses avanços que você identificou, que eu também identifico como avanço, de tentar fazer o Brasil ficar mais parecido com a Europa Ocidental e os Estados Unidos, no que diz respeito à sua, para usar a linguagem marxista, superestrutura. Ok, não tem nada... Posso discutir um ponto ou outro. A questão é por que a nova república não mexeu com a estrutura da propriedade no Brasil. Não há uma única ação política desde a promulgação da Constituição, nada, é zero sobre o tema central, que une liberais e socialistas. O domínio mais importante da modernidade, qual é? Para Karl Marx e John Locke. Propriedade. Para todos os outros. Esse é o tema mais importante.
Eu troco todos os avanços progressistas, entre aspas, da nova república por discutirmos só a propriedade no Brasil. Outro tema também que a nova república zero a organização do poder no Brasil. Tem fantasia, participação, tipo, não. Eu quero discutir a participação ligada ao instrumento institucional do poder que vai efetivá-la. Não é dar microfone para militante. Isso não é participação. Isso é loucura. Os dois livros do professor Lucas Mata, volta a falar, tratam disso, sobre inspiração do experimentalismo institucional, da teoria das alternativas institucionais. Então, quer dizer, se alguém quer estudar a crítica que eu fiz aqui ao direito do ponto de vista amplo e institucional, é estudar a Nova República. Ela é o laboratório disso, entendeu? A Nova República é o laboratório dessa modernidade. As pessoas falam muito que é neoliberal. Eu não acho, eu acho que é social-liberal. O social é entendido como dourar a pílula, entendeu? Eu mantenho a estrutura intocada dos privilégios, dos interesses, dos grandes interesses, entendeu? E fico brincando. Todas essas medidas foram aprovadas no Congresso Nacional, verdade, iniciativa dos partidos de esquerda, com apoio do Centrão. O Centrão ri. Eu vi o negócio, José. Ela foi candidata a prefeita na minha cidade, eu sou de Niterói. É uma deputada valorosa do PSOL, Thalia. Ela aprovando o negócio lá, simbólico, na Câmara, com a Arthur Lira do lado, a Arthur Lira rindo, feliz da vida, entendeu? Que é mais uma medida de proteção, não sei quem, trans, sei lá, como é que esse negócio, entendeu? Rapaz, aquela cena, eu mandei para os colegas, tirei um print, falei, olha isso aqui, isso é o retrato do negócio, isso é totalmente infecundo, isso é infecundo, essa tese, isso é secundário, não vamos trocar, a minha tese é os progressistas trocaram o central pelo secundário. O secundário tem relevância, mas isso não é o central. Central não é essa discussão identitária, entendeu? E essas coisas, esses penduricários contra a incivilidade brasileira. É claro que o Brasil é machista pra cacete, é claro que tem racismo. Claro que não tem. Como é que você muda isso? Mudando a estrutura. Isso não é a chuva, isso não é nem Deus nem chuva que faz o Brasil ser racista, ser machista. O que faz é a estrutura. Tem que mudar a estrutura. Como é que você muda a estrutura? Com essa... Quer dizer, eu não sei se vocês já se tocaram. Eu estou procurando alguém para fazer um trabalho sobre isso. Eu tenho certeza que a legislação antirracista mais avançada do mundo e mais forte é a brasileira. O que ela faz contra o racismo? Muito pouco. Está conseguindo entender? Porque ela não tem dimensão institucional. Quer dizer, essa dimensão legislativa, legiferante, sem atentar para a dimensão institucional. Mudar as instituições, entendeu? Não é mudar a ponta do negócio, o funcionamento do negócio. Não, tem a sua importância, claro, mas não mexe no central. No fundo causal dos problemas estruturais organizados institucionalmente. A Nova República é um case internacional para se mostrar esse problema que eu estou diagnosticando aqui e que é a minha tese, que é o problema principal do Brasil é institucional, mas não temos o debate sobre as inovações institucionais que vão enfrentar esse problema. E por que e a causa disso qual é? É o pensamento progressista, que é quem deveria fornecer um suprimento para isso. E está preocupado com outras coisas, entendeu? Preocupado com minoria, está preocupado com que tem razão de ser essas preocupações. Mas isso não deveria ser o centro, isso deveria ser o secundário. O central deveria ser propriedade e poderes e direitos. A reorganização disso, da propriedade e do poder. Para quê? Para acabar com essa estrutura que exclui, que oprime. Você só vai acabar com ela mexendo nessa estrutura. Não vai ser por penduricalhos. Entendeu? Essa é a tese, entendeu? E a Nova República é o case. O Paulo Normal disse que no outro registro, né, antes da conversão, que ele está fazendo professor, o seu esporte predileto é atacar a Nova República, né? A Constituição. Eu falei, não só a Constituição de 88, a Nova República, mas a Constituição. Queria dizer que as perguntas já contêm a própria resposta, né? Então não vamos comentar mais nada.